parar, fazer essa reflexão. Muitas vezes, nos ambientes de trabalho, diante do cotidiano, da rotina, nos falta um pouco de tempo para pensar, né, essa questão. Eu quero iniciar a colocação dela afirmando a violência contra a mulher é uma das partes mais cruéis do machismo. Né? E por que eu estou colocando isso? Porque, na realidade, a gente tem dados que concretamente nos fazem afirmar isso. Né? Estudos da Secretaria de Mulheres da ONU, elas colocam que mulheres de 15 a 44 anos são vítimas, né, de casos de violência, casos fatais, casos de morte de violência. Ao número que essas mulheres que são vítimas desses casos de violência, morrem mais mulheres desses casos de violência, pelo fato de elas serem mulheres, pelo fato dos homens, às vezes, com suas propriedades, mais do que a guerra, mais do que o câncer, mais do que a malária e as mortes de trânsito juntas. Então, se nós juntarmos todas essas mortes de mulheres, essas situações que eu coloquei, e compararmos aos casos de feminicídios, o número é bem superior. Né? Para a gente ver o quão irregado, o quão crítico para dentro da sociedade atual, dessa sociedade que vive, a ideologia machista. E para ficar mais claro, de 100 a 140 milhões de mulheres sofrem mutilações genitais ao redor do mundo. E é uma coisa que, se a gente for avaliar, se a gente for pensar, por que essas mulheres são mutiladas? Porque elas não podem sentir prazer. Porque não é dado para essas mulheres o sentimento de prazer. Elas não podem sentir prazer, algo que é exclusivo do homem. Né? Porque só o homem é destinado para esse privilégio. O simples perfil de estudo de assessoria, a experiência, ela aponta que a cada 5 mulheres de planeta, uma será vítima ou outra será tentativa de estudo como situação. Na Europa, 13 bilhões de mulheres foram as primeiras a serem demitidas. As vagas do setor nacional e acredita que a crise econômica ela vai se finalizar com a volta dessas mulheres ao trabalho doméstico. No Brasil, segundo o mapa da violência de 2012, o número de mulheres assassinadas subiu com 117,6%. E o que esses dados revelam? Esses dados revelam que a pergunta mulher, ela cresce, a medida que cresce a exploração da mulher. Quando esses dados são colocados, eles não são colocados na hora. É justamente para mostrar, concretamente, que a reprodução da ideologia machista ela se dá justamente para que essa sociedade está falindo assim, e para que a exploração se torne cada vez maior e cada vez mais difícil de ser superada. Porque é difícil fazer com que as mulheres falem dos seus ambientes de trabalho, é difícil construir toda essa ideologia que tem milhares de vários séculos e fazer com que essas mulheres venham à frente, que elas reivindiquem, que elas cobrem, que elas se oponham contra toda essa opressão que elas são. É exatamente por causa dessa relação de lucro, do lucro capitalista em cima da exploração da mulher, que a gente se baseia para colocar que o machismo é uma ideologia que não foi formada pelo capitalismo, mas que está a favor desse sistema. Porque é com base
opressão, que potencializa ainda mais a exploração das mulheres, né? Que esse sistema vem cada vez mais se reiterando com vários fins. E na fase atual do capitalismo, né, do imperialismo, a gente percebe que, à medida que a crise do sistema capitalista ela reforma, né, porque ela necessita, essas opressões, as rechaças dos direitos, se tornam cada vez mais graves, né? E cada vez mais as lutas não são para conquistar os direitos, mas para que não tenham todos os direitos da sociedade. E é algo que deixa a mulher numa situação ainda mais desesperadora. Por quê? Porque ela, além de estar continuamente enfrentando essa ideologia, tem ainda a violência que agrava tudo. E é a violência que ela encontra dentro de casa, né, nas ruas, nos bares. E isso que agrava ainda mais para as mulheres trabalhadoras. Porque a mulher trabalhadora, ela não tem dinheiro para pagar os carros dos carros. A mulher trabalhadora, ela não tem dinheiro para pagar a segurança. Né? Então, ela está, o fato de ela sair de casa, sair ao trabalho, já é uma posição alta. Ela já se impõe a esse tipo de violência. E, no interior do lar, ela tem que ser agredida psicologicamente, fisicamente. Porque a agressão não é só física, ela é psicológica também. E, muitas vezes, o que acontece? Quando alguma parte dessas mulheres, elas têm a coragem de fazer uma denúncia, o que vai acontecer? Na maioria das vezes, essas denúncias não são ouvidas, porque as pessoas que estão lá para atender essas mulheres, elas não têm preparo e tratam a mulher como, na verdade, não como vítima da violência, e sim como a causadora, né, de apanhou porque se mereceu, apanhou alguma coisa que fez. E deixa a mulher fragilizada. 75% das mulheres, elas sentem que as penas aplicadas nas seus agressores são injustas. Então, elas não têm crédito, elas não dão crédito, né, a isso. Então, elas perguntam, para que eu vou me expor? Está tentando expor de delito, para estar sendo humilhada, sendo ridicularizada, para que eu vou me expor? Então, as denúncias dessas agressões, as denúncias de ameaças de morte, por não terem amparo do Estado, por pelo Estado não estar protegendo essas mulheres, acabam se tornando, na verdade, mais comunas de denúncia, ou quando chega a infelicidade, mais um caso de morte, mais um caso de feminicídio. E a primeira violência doméstica, ela tem que enfrentar a codificação da mulher. A mulher ela está como objeto, como algo comercial. A gente pode observar isso nas campanhas de cerveja, onde a mulher ela é colocada como algo que está ali para ser, está à disposição do homem. Né? Isso. Para ficar à disposição do homem. Assim como a cerveja tem preço, e o homem, quando tem necessidade, tem vontade de beber uma cerveja, ele vai lá e paga, precisa também da sua vontade, ele acha que a mulher é saudável. Ele vai lá, ele está sentindo a vontade, está sentindo a necessidade, e vai lá e usa da própria ideologia machista, né? Usa do próprio sentimento de superioridade, do próprio sentimento de fragilidade que é motivado na mulher, para se aproveitar da situação e violenta a mulher mesmo, não só fisicamente, né? Porque essa violência que não está colocada, ela não é uma violência só material, não é uma violência só física, é uma violência psicológica, emocional. Então,
nós mulheres que produzimos a tecnologia e os nossos companheiros homens não estarem reforçando cada vez mais a tecnologia. Que eles entendam que eles precisam, enquanto trabalhadores, enquanto participam da mesma classe que nós, mulheres trabalhadoras, eles precisam estar lá no lado. Eles precisam avançar nessa consciência, precisam estar do nosso lado para destruir a metodologia. Uma ideologia que só se enfraquece, a nossa classe e enfraquece cada vez mais as mulheres. Porque nós, mulheres, somos praticamente 50% da classe trabalhadora. E sem nós, o nome não vai estar. Né? Afinal de contas, para eles estarem lá no mercado de trabalho, muitos se apoiam lá naquela mulher que está no ponto dos filhos, das tarefas domésticas, né? Como a gente também colocou aqui. Eles se apoiam no uso que o sistema capitalista faz daquela mulher dentro do espaço limitado, do espaço doméstico. Então, eu preciso que os companheiros avancem para o está nessa batalha e que os companheiros entendam que essa é uma batalha que precisa cada vez mais ser precisa de pessoas levantando a bandeira, vestindo a camisa. E é preciso que a gente entenda que não é só o fato de ter uma mulher numa função que tem poder, que vai caracterizar que nós estamos sendo representados. É preciso que nós entendamos que o fato de ter uma mulher na presidência da República não vai significar que nós vamos ter mais direitos. É preciso que a gente entenda que se nós queremos manter os direitos da cidade, se nós queremos conquistar os direitos, nós precisamos ir à luta. Nós precisamos reivindicar, exigir. Precisamos fazer que esse debate chegue a mais pessoas. E aí, para finalizar, né, eu já pergunto aqui, a secretária da Lívia colocou para a legislação, que mesmo com suas limitações, é um ponto de uma certa forma, ajuda nesse debate, porque faz com que as mulheres entendam que já é uma conquista, mas que precisa ser ampliada, e que nós precisamos estar vigilando. Porque nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, muitas leis são criadas, mas não garantem sua aplicação. Então, é preciso que nós nos apropriemos, né, conheçamos a lei, e que façamos medidas para que essa lei seja ampliada. Porque a existência dela, por si só, não vai fazer o número de agressões, de homicídios diminuir. É preciso que a gente faça essas exigências e que a gente compreenda que a violência contra as mulheres, especificamente que ataca as mulheres trabalhadoras, é algo que nós não podemos aceitar, sejamos mulheres ou homens, que a gente precisa estar unido contra essa violência, contra a tecnologia, e que a gente consiga não que acabar totalmente, mas diminuir o machismo, a gente precisa destruir esse sistema, a gente precisa de novo esse propriedade. Envolver mulheres nessa luta, tá? Convida todos a estarem tomando, que é a construção da propriedade socialista, livre de todas as formas de opressão e exploração. Muito obrigada.